colocando aqui. Pronto, agora estamos travando. Então, dependência emocional, e no final a gente vai entrar um pouquinho explicando para vocês a questão da codependência, tá? Então, o que é dependência emocional? A dependência emocional, muitas vezes, na sua prática, na sua vivência, as pessoas elas podem confundi-la com afeição, com amor, com carinho, mas o seu efeito, ele é... Patrícia, acho que você vai ter que sair, então. Vou explicar. Ó, vocês que estão sem áudio, eu vou sair. Vou explicar aqui por um minutinho, gente. Ok? E se mais alguém chegar sem som aí, vocês repetem para mim a informação aí, por favor. Tá? Então, muitas vezes ela vem com essa característica, ela se parece amor, se parece afeição, carinho, né? Uma coisa boa, né? Mas ela vai, na verdade, ela vai gerar exatamente o oposto. Por quê? Porque o dependente emocional, ele tem uma falta crônica, tá? Ele tem uma falta crônica e nisso, né, o indivíduo ele vai tentar preencher essa falta com alguém ou alguma coisa, tá? Então, essa busca, né? Então, a dependência emocional vai falar dessa busca em alguém ou em alguma coisa. Tem que sair e voltar de novo. A Patrícia conseguiu agora. Vou ter que contratar uma secretária. Obrigada, Fábio. Já cuidou aí. Tá? Vamos lá. E assim, na dependência emocional, o outro, ele não se sente amado, como a pessoa que é dependente emocional acha que está expressando amor, né? Mas ele vai se sentir o quê? Sufocado, drenada, como se as energias, a alma dessa pessoa fosse drenada por esse dependente emocional, né? Então, por quê? Porque esse dependente emocional é uma pessoa que tem uma falta, tem uma ausência, tem uma carência crônica e ela não percebe isso e ela joga para cima do outro, então, né? Essa busca inconsciente muitas vezes, né? Imperceptível ali a olho nu, né? Então, normalmente essa pessoa é uma pessoa controladora, tá? Ela é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa que entende o outro como uma extensão dele mesmo. Então, ele exerce ou ele vai tentar exercer um controle, um domínio. Por quê? Porque ele entende que sem essa pessoa ele não é ninguém. Sem essa pessoa, ele não consegue sobreviver. A vida não tem sentido, né? Então, ele precisa dessa pessoa e ele precisa sentir que ele é amado por essa pessoa. Ele precisa sentir que essa pessoa tem apreço por ele. Né? Então, aí que nós vamos observar, né, a dependência emocional. Então, o que é essa dependência emocional? É alguém que ela tem uma falta, ela tem uma lacuna, ela tem uma carência crônica e ela coloca isso no outro como se essa pessoa fosse suprir, essa pessoa fosse preencher aquilo que lhe falta. Tá? Então, na visão do dependente, ele precisa do outro para viver, né? Sem essa pessoa, ele não tem um norte, ele não tem uma direção. Então, por exemplo, se ele briga com essa pessoa, ele não consegue trabalhar, não consegue fazer uma outra coisa, ele não consegue se envolver com outra coisa. Ele não consegue pensar, por quê? Porque a mente dele está 100% no outro, a cabeça dele está 100% nessa outra pessoa. É como se houvesse, literalmente, uma simbiose, né? Na psicologia, na psicanálise, nós vamos falar da simbiose, que é como se fossem simplesmente uma única pessoa, né?
Então, o bebê, quando nasce, existe esse processo, né, de simbiose, onde é como se a mãe fosse a extensão dela, então, ela chora, é respondida, né? Ela tá com fome, então logo ela é respondida. Ela chora porque tá querendo tomar um banhozinho, ela é respondida. Então, é uma coisa como se ela mesma fosse se preencher, se responder. Então, na dependência emocional acontece essa simbiose. A pessoa ela não existe sem o outro. Então, tudo que ela conversa, tudo que ela fala, ela sempre vai voltar no seu objeto, né? Vai voltar para essa pessoa. Porque o tempo todo ela traz o outro. Então, se você tenta conversar com uma pessoa que ela é dependente emocional, em algum momento, de alguma forma, ela vai sempre estar inserindo a pessoa da qual ela é dependente emocional. Tá? Então, é como se fosse uma coisa só para ela. Tá? Então, é comum, inclusive, queridos, a gente observar, né? É interessante nós observarmos que é muito comum a pessoa que ela é dependente emocional, ela negar isso, tá? Aquilo que ela faz, o movimento que ela tem com o outro, ela não observa que é errado, que é disfuncional, que ela está gerando um ambiente de desconforto, né? Que aquilo é inconveniente, que aquilo não é adequado. Ela acredita que essa é a forma dela amar. Tá? Então, ela acha que essa é a forma dela amar a outra pessoa, né? Dela mostrar a importância que essa outra pessoa tem. Tá? Então, de forma geral, esse é o dependente emocional. Isso é como o dependente emocional se apresenta. E onde essa dependência emocional pode acontecer, pode ocorrer? Alguém tem uma sugestão? Alguém tem uma opinião sobre isso? Sobre os ambientes de dependência emocional? Alguém tem alguma experiência nesse sentido, onde já observou essas características que eu disse? Pode ser um de cada vez. É aula, gente. Aula é participativa. Pode falar. Hein, Rafa? É a Laís aqui, tudo bem? Saudade de você, viu, linda? Deixa eu te falar, eu acredito que eu esteja vivendo isso hoje, porque eu tô em Cuiabá, inclusive, cuidando, acompanhando uma prima nova, 39 anos, foi diagnosticada com câncer. E o comportamento dela tá totalmente de uma criança, né? Primeiro de uma pessoa que como se fosse morrer em uma semana, mas o quadro dela não é assim, é um quadro que dá para ser solucionado. Só que eu vejo aquela criança, sabe, da simbiose que você acabou de falar, que precisa de uma mãe, né? E o comportamento dela, e tanto que eu não estou sabendo, mas assim, como lidar com essa situação, entende? Então, eu acho assim que chegou ao ápice dessa dependência emocional que ela tem, né, pela questão de abandono da mãe e tal. Então, hoje, com essa situação que ela está vivendo, eu acredito que isso veio assim como uma avalanche agora na vida dela, sabe? Então, no seu caso, é um ambiente familiar que isso está acontecendo. Isso, Certo. isso. Beleza, então. Vamos lá. Alguém mais? Passou, está passando, percebeu isso em algum ambiente, algum contexto? Pode trazer para a gente? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Relacionamentos amorosos? Também, isso. Também. Então, nós vamos ver, né, em qualquer contexto, né, de relacionamento, pode acontecer a dependência emocional. Então, relacionamento familiar, então, com o cônjuge, não só, né, não só. Nós vamos ver relação de dependência emocional entre pais e filhos, né, entre sobrinho e tia, nós vamos ver em relações de amizade, nós vamos ver em relações exatamente amorosas, né? Então, marido com esposa. Então, nós vamos
ver isso nós temos aqui muitos líderes, né? Também temos alguns pastores, líderes. Nós vamos ver isso também num contexto, queridos, de discipulado. Discipulado. Inclusive, vai ter uma tarefa de casa essa aula de hoje. Acredito até que deve estar por aqui uma pessoa que achou a aula pelo Instagram da Andrea Vargas, que ontem eu estava assistindo a ministração, então vai ter uma tarefa de casa no final. Tá? Isso mesmo. Então, nós vamos observar que essa relação, né, de dependência emocional, pode se tornar uma dependência emocional, ela vai acontecer, ela pode acontecer em vários contextos. Então, pastor com ovelha, né, discipulador com o discípulo. Então, isso pode acontecer nos mais diversos contextos e também nos nossos contextos religiosos, por assim dizer. Tá? Então, é algo bem interessante. E nesse exemplo, né, já que nós entramos nisso, antes da gente entrar agora nos sintomas, eu vou falar um testemunho, né? Na verdade, como diria o meu pastor, um testemunho. Isso, nós vamos entrar nos sintomas e esse é um deles. A própria Andrea Vargas, em uma outra ministração que eu assisti, porque ela trabalha bastante essa temática de dependência emocional, ela citou um caso de um jovem missionário chamado para missões, que, né, havia recebido o chamado de Deus, organizado tudo, né, já sabia o lugar que ele ia ser enviado, conseguiu aquilo que é mais difícil para um missionário conseguir. Você sabe o que é mais difícil para um missionário conseguir? Escreve aí rapidinho, o que você acha que é? Então, ele conseguiu aquilo que um missionário mais, né, precisa, busca, necessita para cumprir o propósito. E esse rapaz foi fazer o chamado, foi cumprir a missão dele, né? Foi ser missionário, foi enviado. Passou-se um tempo, a mãe desse rapaz liga para ele. Ela liga e fala: filhinho, volta para casa, mamãe não aguenta de saudade de você, mamãe não aguenta ficar longe de você. E o que o rapaz fez? Voltou para casa correndo. E aí nós temos esse testemunho, esse testemunho de um jovem que deixou o propósito, o chamado que Deus tinha para a vida dele, por causa de uma mãe dependente emocionalmente dele. Então, dependência emocional pode acontecer, né, na relação pai e filhos, né, marido e mulher, porque, não, mas tem que ter parceria. Ok, eu ministro sobre família, e nós temos os papéis, as funções, né, mês passado, a questão do Dia dos Namorados, muitas igrejas, né, fazem eventos, ministrei em 2 ou 3 ocasiões e falei muito sobre isso, sobre a cumplicidade, o companheirismo, né, a parceria, a visão, né, unificada, né, que o casal precisa ter, o propósito, mas isso é totalmente diferente de dependência emocional, tá? Então, nós não podemos confundir e, infelizmente, temos confundido. Então, a dependência emocional, nós já entendemos onde ela pode acontecer, tá? E agora nós vamos ver alguns sintomas, tá? Primeiro sintoma também pode acontecer, vó com neto, e tem muitas situações que podem estar acontecendo aí, muitas configurações, tá? Sintomas, vamos lá, uma aula bem separadinha aqui. Primeiro, desejo de aprovação. Então, o primeiro sintoma que a gente vai falar hoje sobre dependência emocional é o desejo de aprovação. Então, essa pessoa que se tornou dependente emocional da outra, ela busca aprovação, ela procura se adaptar ao máximo àquilo que a pessoa espera dela, né? Então, eu tenho uma pessoa e eu me torno dependente emocional dela, então eu busco de todas as maneiras ser aprovada por ela, né? Eu busco de todas as maneiras agradá-la, me adaptar àquilo que eu acredito que é o que ela espera, que é o que ela quer, entendeu? Então, eu imaginar, por exemplo, qual é a opinião de uma pessoa, né, de certas pessoas a seu respeito, é uma preocupação constante dessa pessoa. Então, o que ela está pensando de mim? Será que essa roupa tá legal? Será que esse lugar... Ai, não vou falar com fulano, não vou para tal lugar, porque isso pode gerar
pode estremecer o nosso relacionamento. Isso pode gerar uma chateação, e eu não quero que ela fique chateada, entendeu? Então, muita coisa ela se passa com uma vestimenta, ela se traveste de uma coisa legal, de uma coisa interessante, de uma coisa adequada, saudável, e não é, né? Então, quando a pessoa começa a atribuir uma importância excessiva a como alguém vê ela, né? Isso é um dos sintomas da dependência emocional. Então, o que eu vou fazer, onde eu vou, o que eu vou vestir, o que eu vou comer. Então, se eu começo a me preocupar excessivamente com isso, a organizar isso, a dispor energia para que isso aconteça nessa proporção para agradar o outro, aí eu tenho uma problemática, tá? Então, a busca por aprovação e o desejo desesperado por ser aceito é uma forma de tentar manter um vínculo com essa pessoa a qualquer custo. Então, eu faço, né, tenho reservas, tenho ressalvas, para quê? Porque eu preciso manter esse vínculo com essa pessoa. Então, eu arranco de mim todas as possibilidades de gerar um estranhamento, de gerar uma problemática com a pessoa. Tá? Legal que vocês estão pegando aí. Segundo sintoma. Então, primeiro, desejo de aprovação. Então, para quem está anotando, legal anotar, ajudar, né, a fixar. Segundo, você se doa demais. Então, primeiro nós falamos sobre a aprovação, a busca de aceitação, né? Então, agora a gente vai falar sobre a doação, tá? É quando você deixa de lado as suas próprias necessidades para atender a necessidade do outro. Ué, pastor, mas peraí, isso aí não é servir? Isso aí não é ajudar? Isso aí não é altruísmo, né? Renúncia para, né? Não. Nós vamos entender isso. Eu vou falar uma frase para vocês, quem já me acompanha há algum tempo nas aulas, ou nas ministrações, seminários, provavelmente já ouviu. E quando você lê meu livro, que eu vou lançar, você também vai ver lá essa frase, com certeza. É uma frase que eu ouvi com a minha primeira pastora, minha primeira discipuladora, Cássia Bard, pastora Cássia Bard. Ela fala o seguinte, ela falava quando eu era adolescente, né? Algum tempo, pouco tempo atrás. Os extremos são perigosos. E aí, com a minha prática, né, clínica, a minha experiência também pastoral, de aconselhamento e nos atendimentos clínicos, eu tenho vivenciado que não são só perigosos, mas são extremamente adoecedores. E aí nós temos aqui um exemplo maravilhoso, né? Então, quando a palavra fala, em Mateus, né, vai falar, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ame ao próximo, como, queridos? Alguém pode completar a frase? Como a você mesmo. Como a ti mesmo, né? Isso, exatamente. Então, como a ti mesmo. Então, aqui a gente vai ver o quê? Um equilíbrio, né? Então, eu não posso, né? E eu brinco muito, como eu estou profetizando, na verdade, né? Como diria a minha amiga Helena Tanuri, cada um derrama daquilo que está cheio. Então, se eu estou cheio de amor, né? De paz, de alegria, de virtude do Espírito, é isso que eu vou derramar, é isso que eu vou manifestar. Se eu estou cheio de segurança do Senhor, cheio da shalom do Senhor, cheio de direção de Deus, é isso que eu vou manifestar em todos os meus ambientes, em todos os lugares. Mas, por entretanto, todavia, quando eu não tenho isso, queridos, o que eu vou dar para o outro? Então, olha aqui, é quando você se doa demais. Então, precisamos servir, precisamos amar, precisamos dedicar, né? Precisamos, sim, derramar para os outros. Eu sou uma defensora nata, né? Aqui na minha casa, eu e meu marido, nós somos dessa regra de servir, de entregar. Água parada, ela apodrece, ela estraga. Então, nós precisamos, sim, dar para o outro, né? Mas quando você deixa de lado as suas próprias necessidades, sacrifica, né? E aí a gente vai ver muito isso, infelizmente, no nosso contexto, né? Ministerial, liderança e tudo,
Quando eu deixo as minhas necessidades, deixo as necessidades da minha família, né? Daquilo que é prioridade para atender outros, e isso pode se tornar uma dependência emocional, pode ser um sintoma, né? Então, tem algumas coisas por trás, algumas distorções, né, de que o chamado, né? Então, a gente não vai entrar nisso hoje, né? Mas pode ter aí também esse fundinho, tá? Então, deixar de lado as suas próprias necessidades para atender a necessidade dos outros, isso significa que você pode estar se doando excessivamente. Como eu falei, os extremos são perigosos e são adoecedores. Eu sempre falo com os pastores que a gente ministra, conversa, né, atende. A conta sempre chega. Então, nós precisamos ficar atentos, porque a conta chega. Uma hora, a conta vai ser fechada e aí vai dar um problema aí. Ela não vai dar certo, vai ter um problema, tá? Então, estar sempre disponível, sempre colocar o outro em primeiro plano, porque acredita que se doando por completo, vai garantir que aquele vínculo dure para sempre. Então, olha só, como não pode, isso com certeza vai acontecer isso, porque ao contrário do que o dependente emocional acredita que está fazendo, que é amando o outro, na verdade ele está drenando o outro, ele está sugando o outro, e isso se torna insuportável, né? Então, eu preciso observar isso aqui. Então, não é, olha só, como, você pode florear, nossa, eu estou me doando para o outro, estou me preocupando, não, mas olha só, tem um medo por trás, tem um motivo por trás. E eu costumo dizer muito que não é o que fazemos, é só o que fazemos, mas por que fazemos o que fazemos? Então, qual é a motivação que nos move? E Joyce Meyer vai dizer que Deus não abençoa atos realizados com a motivação errada. 3, dependência de status. Então, aqui a gente vai ter um outro sintoma, um pouco diferente, talvez, mas olha só, é interessante esse aqui. Eu quis manter para vocês verem. Muitas pessoas com dependência emocional podem buscar preencher essa necessidade, tendo muitos amigos, adotando o princípio de que quanto mais, melhor. Tá? Algumas perguntas que vocês estão fazendo, a gente vai estar respondendo mais no finalzinho, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar, como tratar, e quem tiver perguntinhas, guarda aí que a gente, no finalzinho, a gente entra um pouquinho. Então, essa atitude dessa pessoa, né, quanto mais, melhor, normalmente esse indivíduo ele busca amizades entre pessoas de maior status do que ele, como forma de quê? De compensar a sua baixa estima. Então, dentro da dependência emocional, um dos sintomas pode ser essa dependência de status, tá? Então, é uma forma de compensar a sua baixa estima, ou seja, ele vai se sentir preenchido e importante via aquela pessoa que ele se tornou dependente emocional, tá? Então, ele vai se sentir importante, preenchido, satisfeito através do que os outros representam socialmente. Afinal, se o meu círculo de amigos, né, é tão importante, alguma importância eu também devo ter. Então, nós vamos observar. Então, não posso ter... Não. Aí a gente precisa observar o quê? A recorrência. Então, poxa, uma pessoa que você observa que ela sempre faz questão, ela só se envolve, ela só se... as falas, às vezes, não condizem, alguns posicionamentos não condizem, algumas coisas, às vezes, estão ocultas. Por quê? Porque ela quer se passar por aquele ambiente, por aquelas pessoas, né? Porque ela vai adquirir ali, ela vai suprir ali uma necessidade que ela tem de autoestima. Tá? Então, essa é um terceiro sintoma que pode ter, sim. Né? Então, algumas pessoas que vão querer, né, se sentir importantes, se sentir suficientes, né, através de outras pessoas que têm aquilo que ela gostaria de ter. Não exatamente o sentido físico da coisa, financeiro da coisa, mas a relevância, a coisa interna que essas pessoas têm, né, na perspectiva dela. 4º sintoma, você não se impõe. A tal da dificuldade de dizer não. Alguém já passou por isso?
você não se impõe. Você tem dificuldade em se sentir respeitado nas suas relações. Parece, olha só, vamos refletir agora. Vamos refletir. Vamos olhar para nós, né? Eu sempre falo, né? Não falei aqui na introdução, mas vou falar agora para vocês. Qual é a ideia da aula, da escola, né? Por assim dizer. Primeiro, nós olharmos para nós, queridos. Primeiro, nós precisamos olhar para nós. Como eu já disse, ninguém derrama, ninguém dá o que não tem. Ninguém derrama, né? Coisa boa, se não está com coisas boas dentro de si. Então, primeiro, nós sempre vamos olhar para nós. A palavra vai dizer em Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, assim você, né, salvará a si, né, e aqueles que te ouvem. Então, primeiro é conosco, sempre é a gente primeiro, né? Então, nós temos aqui 2 objetivos com a escola, com as aulas online, nessa área emocional, de restauração, de inteligência emocional, de cura, que é nós olharmos para nós buscarmos alinhar aquilo que está desalinhado na nossa vida. E isso vai ser até Jesus voltar. Eu, você, estamos todo mundo no mesmo lugar. E depois, nós temos um instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém? Então, isso aqui, você vai, mas eu não tenho, né? Algumas pessoas talvez não vieram para aula, não tenho isso aí na minha vida, não acontece comigo. Mas, com certeza, tem alguém perto de você que pode estar passando por isso, ou possa vir a passar. Então, se você já está preparado, se você já tem informação, se você tem um certo conhecimento, você já pode, né, trazer de alguma forma ali uma intervenção, amém? Então, quando a gente pensa aqui, temos dificuldade em nos sentirmos respeitados nas nossas relações, parece que a gente não consegue colocar limites e todo mundo sempre acaba usando e abusando da gente, de alguma maneira, em algum momento, de alguma forma, isso é mais um sinal de que você topa tudo para manter certas relações, certas pessoas por perto. Tem uma coisa que a gente normalmente fala com alguns pacientes, em alguns contextos, que é que as pessoas nos tratam como nós permitimos que elas nos tratem. Não, a gente dá uns pulos para trás, é normal. É normal. Exatamente. Não tem como ajudar o outro, né? Se nós estamos cegos a respeito de alguma coisa. Então, o que acontece, queridos? Essa é a verdade. As pessoas nos tratam como nós permitimos que as tratemos. Porque se na primeira vez, no primeiro momento, tivesse tido uma resposta, um posicionamento diferente, não teria continuidade aquilo. Faz sentido? Como eu falo com os pacientes, faz sentido? Isso para mim faz sentido. Escreve aí sim no chat. Você acredita que é isso? As pessoas nos tratam como nós permitimos que elas nos tratem? Você já passou por isso de alguém ter um posicionamento com você e você ir lá e corrigir, alinhar e as coisas ficarem legais, ficarem boas depois? Fala aí para nós. Vamos conversar que é aula. Hoje eu estou deixando vocês de boa, tudo com videozinho fechado, mas tem uns aí que já sabem que eu gosto de olho no olho. E aí, o que acontece, queridos? Isso pode ser um sintoma de que a gente mantém, a gente não diz não, a gente não se impõe com medo de perder. Exatamente, só fazem aquilo que nós permitimos. Então, infelizmente, essa necessidade de estar com alguém impede as pessoas de colocarem limite. Limites saudáveis, queridos. Limite é diferente de muro, tá? Então, limite é demarcando, tá bom? Tá? Limite é demarcando, né? O território, né? Então, aqui tem o território, sabe aquela coisa? Tem os direitos e tem os deveres? É isso. Então, tem os direitos e tem os deveres. Então, os limites são saudáveis. Os muros nos isolam das pessoas, tá? Os limites
dão códigos de acesso, né? Então, se tem cerquinha protetora, tem portão, bate no portão, porque tem ali, você não pode entrar e sair a hora que quer, fazer o que quer, certo? Entendido? Então, essa necessidade, né, de estar com alguém impede as pessoas de colocar limites saudáveis entre elas e os outros. Te impede de saber dizer não quando é necessário. Nós falamos um pouquinho sobre o dizer não, né? Então, o não, ele é importante, ele é saudável, ele é necessário, queridos, necessário, tá? Eu costumo dizer que Deus, ele tem sim e tem não para nós. É ou não é? Deus fala só sim para você? Me conta aí. Deus fala só não para você? Existem algumas pessoas que acreditam que Deus só fala não. E existem algumas pessoas que acreditam que Deus só fala sim, né? Mas, por entretanto, todavia, eu acredito que Deus sempre tem sim, tem não para nós. A palavra, inclusive, diz, né? Sim, sim, não, não, né? Que essa deve ser a nossa palavra. Então, por quê? Eu vou questionar vocês aqui, né? Como uma boa psicóloga. Por quê? Que muitas vezes nós só temos sim para os outros. Nunca temos um não. Não conseguimos colocar limites, não conseguimos nos colocar, talvez, em primeiro lugar, em alguns momentos que são importantes, são necessários. Por quê? Vamos lá. Lembra que eu falei os desequilíbrios, os extremos? Então, às vezes, você tem só sim para os outros e para você é só não. Não posso descansar, não posso ir, não posso fazer, não posso comprar. Já parou para pensar? Ou também o oposto. É não para todo mundo, é não o tempo inteiro. Você já fez você não fez uma cerca protetora, você não colocou limite, você fez uma muralha, não é nem um muro, você fez uma muralha assim, Berlim. Uma muralha enorme, ninguém tem acesso a você, porque só não. A pessoa tem até medo já de chegar em você, porque só não. E aí, para você, tudo é sim. Sim, eu posso, eu quero, é já, é agora. Então, nós precisamos pensar nos desequilíbrios, tá? Então, esse é o quarto sintoma que nós estamos listando da dependência emocional, tá? Então, nós falamos sobre o desejo de aprovação, sobre se doar demais, sobre a dependência de status que a pessoa pode ter, uma dependência de status para se sentir alguém, a dificuldade de se impor, e nós vamos falar sobre vícios. A coisa mais comum é que a pessoa dependente emocional, ela desenvolva outros tipos de vícios, outros tipos de dependência, tá? Então, por exemplo, como a dependência de substâncias, ou a dependência de sexo, por exemplo. Então, várias coisas podem se tornar ali um fator de dependência para nós, tá? Então, aqui é 2 exemplos básicos, né? Então, por quê? Porque a pessoa, ela busca satisfação dessas outras dependências, nessas outras dependências, para aliviar o sofrimento causado pela carência emocional que ela tem. Então, é possível que a pessoa que seja uma dependente emocional, ela também seja dependente de alguma outra coisa, tá? Então, a gente pode observar. Então, às vezes, ela é dependente de compra, para se sentir bem, para se sentir aliviada. Ela é dependente de comida, né? Então, ela pode ser dependente realmente de alguma substância, mesmo que não seja, né, uma droga ilícita, né? Pode ser de açúcar, de refrigerante, né, de ir em algum lugar. Então, existem, né, de sexo mesmo, né, que seja casada, né, o desequilíbrio também na sexualidade pode apontar uma dependência, tá? Então, a gente vai ver essas outras formas, né, porque essas também são ações, né, que passam a ser utilizadas por essa pessoa como uma estratégia, tá?
dentro da questão da dependência emocional. Por quê? Porque vai ajudar a aliviar o sofrimento causado por essa carência. Então, além dela acreditar que uma pessoa, né, vai supri-la, vai preenchê-la, vai ser o norte dela. É inconcebível uma vida, uma existência sem essa pessoa, ela pode também deslocar isso também para algo, tá? Tá fazendo sentido até aqui? Estão comigo? Ó, eu falo que isso aqui não é aula de faculdade, hein? Para você estar com o videozinho fechado e não estar prestando atenção na aula. Muito bom. E aí nós temos o sexto sintoma, que é você ser pegajoso. Olha só o que a sanguínea vai falar, né? Você ser pegajoso. Aqui a gente vai entender a questão do controle, tá? Receber amor e atenção é algo que todos gostam, ok? Toda pessoa normal, toda pessoa, mesmo sendo uma fleumática, uma colérica, gosta de receber amor, gosta de receber atenção. É algo que todos gostam, né? É algo que todos gostam, mas se você é pegajoso, se a pessoa é pegajosa, a outra pessoa ela vai se sentir o quê? Sufocada. Foi isso que alguém perguntou bem no início, né? Sobre se sentir sufocado. Então, ninguém quer... Agora, imagina só. Ninguém quer ter que atender ligações constantes. A pessoa que liga 7, 8 vezes. Não. Receber trocentas mensagens. Ou dar de cara com a pessoa o tempo todo, né? Então, esse tipo de devoção, esse tipo de atenção, esse tipo de presença, né, por assim dizer, ela é extremamente tóxica para as pessoas. Ela é tóxica para qualquer vínculo, para qualquer relacionamento, mesmo que seja amoroso, mesmo que seja familiar. Por quê? Porque é o excesso. Então, a dependência emocional, ela é caracterizada por esse excesso. Tem uma outra aula que eu ministro, que eu daria o nome, né? Acredito que eu falei até na igreja de Porto Velho, quando eu ministrei, que é o amor. Você já ouviu falar do amor aspirador? Suga tudo que o outro tem. Suga tudo. Suga o tempo, suga a energia, suga a emoção, suga tudo que o outro tem. Então, é isso. Então, a dependência emocional é esse amor, né? Me entenda. Esse amor que exige, que toma, que extrai do outro, que drena o outro. Então, esse tipo de devoção é tóxico e demonstra o tanto de desespero que a pessoa pegajosa tem, né? O medo que ela carrega de ser esquecida, de ser deixada de lado ou substituída por um novo amor ou um novo amigo. Então, é o medo, né? O medo é uma base da dependência emocional, por assim dizer. Então, medo de ser esquecido, medo de ser deixada de lado, medo de ser substituída por outra pessoa, né? Que outra pessoa se torne importante, que outra pessoa tome o lugar que é dela. Entendeu? Então, é um sentimento de posse, né? Tome a atenção daquela pessoa que ela ama, né? Que ela gosta. Tome o lugar dela. Então, é uma amiga, e aí você está sempre lá, é a melhor amiga. Então, eu estou sempre na casa dela, eu que viajo com a família dela, o meu aniversário, a mãe dela compra bolo para mim, compra presente, né? Então, eu sou a número 1 ali naquela família. Meu Deus, se ela conhece uma outra pessoa. Meu Deus, se ela chama outra pessoa para dormir lá. Então, é aquele medo, é aquele desespero. Tá? Então, vai ter um desespero, vai ter uma ânsia, vai ter uma ansiedade nisso aí. Ok? Nós íamos falar desses 6 sintomas, mas eu coloquei 2 sintomas bônus aqui, tá bom? 2 sintomas bônus, para a gente entender um pouquinho mais. A pessoa
que sofre de dependência emocional, ela sempre vai apresentar características de baixa autoestima. Tá? Então, ela faz muitas comparações, ela tem um sentimento, né, uma atitude de competição, né, de comparação, e ela tem um estado de insegurança. Tá? Então, ela tem essa baixa estima, essa visão distorcida dela. Então, a questão de identidade, né? Pode ser até um tema para uma aula, uma das nossas aulas, vamos ver aqui que vocês vão, né? O pessoal que chegou depois, eu vou explicar já sobre isso. Então, eu coloco, né, em xeque essa identidade, né? Porque nós vamos ter essa baixa estima, essa visão distorcida de valor, de identidade, de importância, aqui ela é colocada totalmente por terra no contexto de dependência emocional. Tá? E a outra característica é o embotamento emocional. Tá? Então, o embotamento emocional é o outro sintoma, né? O último sintoma que nós vamos citar da dependência emocional. Então, a baixa estima e o embotamento emocional. O que é o embotamento emocional? É quando a pessoa ela não entra em contato com as emoções dela. Ela vai absorvendo tudo, o contexto, as situações, ela vai absorvendo e ela não fala o que ela sente. Ela não fala, ela não expõe aquilo que ela sente. Combinado, Patrícia? Vai estar salvo, tá? Vai pegar o finalzinho, também quem entrou depois, quiser acessar lá no YouTube, pode assistir o começo. Tá? Que a gente está aqui com 50 minutos já de aula, mais ou menos. Então, essa pessoa, ela vai guardando, né, o que pensa e o que sente. Por quê? Pelo simples motivo de não querer incomodar o outro. Então, ela não quer incomodar o outro, e aí ela começa a guardar as suas emoções, as suas opiniões, os seus sentimentos. Tá? Então, ela não quer levar para o outro as suas demandas. Ela não quer colocar para o outro aquilo que ela está sentindo. Ela não quer gerar um desconforto. Por quê? Por causa do medo. De novo, o medo. O medo do outro ir embora. E aí a gente poderia entrar um pouquinho aqui na questão da vulnerabilidade. É um tema também extraordinário. Porque as pessoas hoje, elas não estão sendo permitidas, né? Elas não estão se permitindo, por assim dizer, serem vulneráveis. E a vulnerabilidade é algo inerente ao ser humano. Nós somos humanos. Nós somos vulneráveis. Ninguém é forte o tempo todo. Isso é um ledo engano. Isso é uma autossabotagem das grandes. Isso é uma distorção cognitiva terrível, adoecedora. Ah, porque eu estudei isso, eu fiz aquilo, e eu já fiz não sei o que, anos de terapia, ou eu já... Você pode ter feito o que for, você pode ser doutor, né? Doutor em psicologia, psicanálise, neurociência, você pode ser doutor em teologia, né? Ter atendido muitas pessoas a vida inteira, mas você continua sendo vulnerável, você é um ser humano, entendeu? Então, Jesus, né, na sua humanidade, foi vulnerável, né? Ele foi vulnerável nas suas questões, ele chorou, né? Ele se emocionou, ele sofreu, ele pediu ajuda, né, para os discípulos. Ele ia passar o momento mais difícil da vida dele, da história, da missão dele, que era ser pendurado no madeiro. E ele chamou os discípulos para ir orar com ele, para fazer companhia para ele, para interceder junto com ele, né? Ou seja, a vulnerabilidade de Jesus. Então, a pessoa que está numa questão de dependência emocional, ela embota, ela guarda, ela esconde as suas demandas, né? Ela não se permite expor aquilo, né? Ser vulnerável com o outro,
Porque ela tem medo. Medo do outro ir embora, medo de não ser aceita, medo da pessoa deixar de gostar dela. E, queridos, isso não é raro não, tá? Isso não é também só em casos de dependência emocional. Esse embotamento, essa negação da vulnerabilidade, essa dificuldade de expor para o cônjuge. Já ouvi muitas histórias, centenas de histórias. Essa dificuldade de expor para o líder, ou para o discípulo, que seja, também com equilíbrio, com maturidade, tem como, pode, é saudável. Né? A gente ensina para os outros que eles são vulneráveis, quando a gente também fala da nossa vulnerabilidade, né? Com maturidade, com equilíbrio, obviamente, quando se é líder. Então, a gente tem muito isso, muito mais comum do que a gente imagina. Então, e o que mais, né, o mais choca é nos próprios casamentos. Então, não é para ser assim. Não é para ser assim. Isso não é bom, isso não é saudável, tá? Então, isso que é o embotamento, né? Esse último ponto aqui, para a gente entrar nas causas e como trabalhar isso, porque quem está no Brasil, a gente brinca, né? Quem está no Brasil já está tarde, né? A gente que está aqui em Rondônia está mais cedo um pouco. Então, as pessoas que elas passam por tem esse sintoma da dependência emocional, que é um embotamento, isso vai gerar problemas emocionais, psicológicos e físicos também. Então, o embotamento emocional, que é essa trava, esse travar mesmo das emoções, gera consequências psicossomáticas, tá? Mais um tema aí para a aula. Tá anotando aí quem quer solicitar um tema. Causas. Alguém escreve aqui que a Clane está tentando ouvir, mas não está conseguindo. Escreve aqui no chat para ela, por favor, para ela sair e entrar de novo. Causas, vamos lá. Existe algo chamado necessidades básicas humanas. Todo ser humano nasce com algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas, correspondidas ali para o seu desenvolvimento, para a sua maturidade, para o seu crescimento. Isso é algo natural do processo de desenvolvimento do indivíduo. Mas o que acontece? Muitas vezes essas questões elas não são correspondidas, elas não são atendidas na infância. E aí, então, se configura, né, uma lacuna, uma carência. Então, a dependência emocional, ela tem na sua causa, a causa da dependência emocional é a falta de atenção e afeto na infância. Tá? Então, a negligência, né, a omissão no afeto, na atenção, geram pessoas com necessidades, com carências, com lacunas emocionais que buscam ser supridas nos relacionamentos. Relações de amizade, relacionamento familiar, né? Relacionamento amoroso. Então, eu vou buscar no outro aquilo que eu não tenho. Só que isso não acontece, queridos. Isso não acontece. Então, a pessoa que ela está aqui, ela tem um objeto de dependência emocional. Se aquilo se desvincula, de alguma forma essa pessoa sai, né, desse papel de codependente, que a gente vai falar um pouquinho agora, já, ela vai para uma outra. Então, ela vai sempre ter uma busca, sempre ter uma necessidade de ser suprido ali, tá? Então, qual é a causa? Alguma negligência, alguma ausência, alguma carência que se estabeleceu, se instituiu lá na infância. Tá? E essa é a questão, né, digamos assim, de onde nasceu o ministério que o Senhor nos deu, de observar que muitas coisas são inconscientes para nós, mas nós passamos uma vida inteira nos movendo, buscando preencher aquilo que nos faltou em algum momento. E aí, por isso que a gente trabalha com pastores e líderes, porque se eu não curo essas coisas que eu tenho falta, eu tenho ausência,
eu posso viver o ministério, o chamado, o propósito de Deus, me movendo, né, nessa necessidade da alma, com uma aparência de espiritualidade, de reino, de propósito. Amém? Então, só para situar aqui, alguns foram entrando depois. Como tratar? Vamos lá. Então, nós vamos falar aqui como tratar. Graças a Deus tem cura, né? Então, a dependência emocional tem cura, e o primeiro passo para ela é o autoconhecimento, tá? De onde vem toda essa carência emocional? Que tipo de afeto faltou, né, no passado? E isso me deixou um vazio, que eu preciso agora preencher desesperadamente. Então, começar a se questionar, a estudar, a se conhecer, é uma porta de saída para esse conflito, tá? Então, é o autoconhecimento. Então, a gente fala sobre tantas coisas, mas uma das coisas mais importantes na vida para a gente ter saúde emocional, inteligência emocional, saúde espiritual, é nós conhecermos a nós mesmos, tá? Então, algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas, sair sozinha desse emaranhado, outras pessoas conseguem, né, estudando, aprofundando mais, né, com livros, vídeos e tudo, e outras realmente precisam, né, e é o que a gente mais indica para facilitar o processo, né, que é um apoio de um bom profissional, tá? Mas em todas essas questões, sem exceção, a solução ela é encontrada a partir do momento que nós queremos. Então, eu vou falar de 4 pontos para tratar a dependência emocional. 4 pontos para sair, né? Para vencer, para superar a dependência emocional. Então, o primeiro ponto é a aceitação. Então, quem está anotando aí? A aceitação. Por quê? Eu costumo dizer que, outra frase que eu falo bastante, você não muda nada que você não reconheça que precisa ser mudado. Tá? Então, o primeiro passo é aceitar, é reconhecer que você está num quadro de dependência emocional. Tá? Ok? Esse é o fato. Tá? Admitir ou não admitir não vai fazer você estar ou não estar, né? Mas quando você nega, quando você bloqueia isso na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, você não pode fazer nada a respeito, né? Então, aceitar não vai te colocar lá, já vai te mostrar que você está lá para você agir. Então, é o primeiro passo para criar os recursos internos para você conseguir organizar isso tudo internamente e superar. Então, você só muda o que reconhece que precisa ser mudado. Então, sem negação. Ok, tudo bem. Ah, mas como isso foi acontecer? Isso não podia ter acontecido. Pois é, aconteceu. Tanta coisa não deveria ter acontecido e acontece na nossa vida. Então, o que eu vou fazer, né? Então, a gente vai, então, para o segundo ponto, que é querer muito, tá? Então, primeiro, aceitar. Segundo, querer muito. Desejar. Quando queremos e desejamos, é provável que você vai descobrir, você vai começar a enxergar maneiras de lidar com isso, tá? E aí, até você chegar no nível de ter superado totalmente. Então, livros, vídeos, a psicoterapia, né? Então, tome mão dos recursos que você tiver para superar a dependência emocional. Então, isso é um mal e, como diria a palavra, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, se passou, né, se está passando ou conhece alguém que está passando, vamos resolver o problema está aí, precisa ser resolvido. Né? Eu, não muito tempo atrás, eu passei por um quadro de nível de dependência emocional. E quando você está, você não percebe. Quando você começa a perceber que você fala, uau, não, mas peraí, não pode, como assim? E aí você começa a perceber isso, criar competências, porque nós temos recursos internos, nós precisamos acessar esses recursos internos, e muitas vezes, na maioria das vezes, é muito bom você fazer esse acompanhamento terapêutico para te instruir, para te trazer clareza. Então, quando eu estava na situação e eu comecei a perceber o ambiente, as falas, as atitudes, eu falei, uau, gente, como que pode? Isso é muito sério, isso é muito sutil, isso é muito
é uma linha muito tênue. Então, a gente precisa estar atento para gerar os recursos para sair disso, para você se libertar dessa condição que você está. Tá? Então, é algo suscetível. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Tá? Então, quando a gente fica escandalizado, nossa, fulano está com depressão, nossa, ciclano com ansiedade, meu Deus. Né? Quando as pessoas, às vezes eu brinco nos seminários, né, para líderes, falam assim, o pastor está com... Meu amigo, eu fico assim, chocada, meu Deus, num tempo desse, num ambiente desse, nos históricos familiares que nós temos, eu fico quase impressionada, meu Deus, como que não entra em uma depressão? Como que não entra em uma ansiedade? Só Deus mesmo. Só Deus e a gente leva. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, né? Então, por que acontecem essas coisas? Simplesmente porque nós somos seres humanos. Lembra que eu falei da vulnerabilidade? Estamos vulneráveis, somos seres humanos. Por isso que nós estamos aqui com a aula, por isso que tem livros, né, seminários, por isso que tem a palavra em primeiro lugar, né, o Espírito Santo, porque são recursos para que nós possamos nos fortalecer, nos blindar, nos preparar, né, nos alinhar, nos curar, nos restaurar, nos libertar daquilo que tem vindo sobre nós e nos blindar para que outras coisas não nos alcancem, não nos peguem, amém? Então, é simplesmente isso, não precisamos ficar alvoroçados, é a condição de ser humano, né, que temos. Então, a terceira coisa para superar é estar focado, tá? Aprender efetivamente a ficar só. É um desafio, por isso que muitas vezes é necessário um acompanhamento, tá? Por quê? Porque agora, nesse momento, quando cai a ficha, quando você fala, meu Deus, estou chocado, o que aconteceu? Né? Como que eu cheguei nisso? Como que eu entrei nisso? Que é o que a gente se questiona. Acabei de falar, de abrir para vocês que eu passei por um nível de dependência emocional. Então, estar focado, ou seja, aprender efetivamente a ficar só, a gostar da própria companhia, a gostar de viver a sua própria história de vida, a cultivar bons relacionamentos, boas amizades, né? Ou seja, sair desse ambiente, porque para a pessoa dependente emocional só existe aquela pessoa. Não existe mais ninguém no mundo. Não existe mais nada de interessante, de importante, de relevante. É só aquilo, entendeu? Ou seja, ela fica presa naquilo. Então, eu preciso sair, eu preciso focar nessa minha restauração. Então, eu vou curtir outras pessoas, amigos, família, né? Eu vou começar a trabalhar principal... Isso vira uma obsessão. Eu preciso trabalhar minha mente, fortalecer a minha mente nos pensamentos, né? Por quê? Porque todo pensamento gera um sentimento e o sentimento vai desencadear um comportamento. Então, o comportamento de dependência emocional, que é a obsessão, é um fruto. Não é só mudar o comportamento. Aí eu não vou ligar, não vou ligar, não vou ligar. Mas você não vai ligar, mas você está o tempo todo só pensando. Ou seja, eu preciso fazer o caminho contrário. Eu preciso ir lá para a raiz, a matriz, que é os pensamentos. Por isso que eu falei sobre identidade, falei sobre autoestima, falei sobre medo, porque são crenças, né, que estão ali enraizadas, que geram a base para todos os pensamentos que eu tenho. De que, se eu perder essa pessoa, nada vai dar certo. Essa pessoa é a luz da minha vida, ela é muito maravilhosa, ela é muito legal, ela é insubstituível, eu não vou conseguir, você entendeu? São gamas de pensamentos que produzem os sentimentos de medo, de insegurança, de incerteza, né? De todos esses sentimentos, né, que vão vindo ali alinhados com esses pensamentos, né? De competição, de comparação, vai gerando toda aquela gama que gera os meus comportamentos, as minhas atitudes em si, tá? Então, as pessoas precisam estar, para sair da dependência emocional, precisam estar focadas, ou seja, viver a sua própria vida. Trabalhar a sua mente, trabalhar o seu coração, as suas crenças, né? As suas crenças disfuncionais de que tudo se resume a outra pessoa. Não, eu tenho a minha vida. Eu sou protagonista da minha vida. As pessoas passam. Já pararam para pensar nisso? Sabe aquela melhor amiga lá do ensino médio?
Meu Deus, amigas para sempre. Às vezes até fez colarzinho, pulseirinha, anelzinho. Amigas para sempre, né? Ou lá da infância mesmo, vizinho e tudo. E aí, hoje tá cada um vivendo a sua vida, né? Por quê? Porque as pessoas passam. Somos os únicos que vamos estar para sempre na nossa vida. Vamos pensar nisso? Claro que marido não passa, né, gente? Nem esposa, nem pai, nem mãe, né? Mas a gente fala de amizades, né? De relacionamentos, assim, ministeriais, né? Eu disse, porque o meu meu pastor, meu discípulo, as pessoas passam. E até as pessoas que são da nossa família, elas passam. Um dia elas se vão ou nós nos vamos. Como vai ser isso? Alguém perguntou aqui mais no comecinho, né? Quando você era dependente emocional do marido e faleceu. Então, eu preciso buscar essa cura, né? Eu preciso buscar essa restauração, eu preciso voltar a entender que as pessoas fazem parte da nossa vida, mas elas não podem ser o centro da nossa vida, tá? E eu vou deixar a tarefa para vocês. Quero muito que vocês façam essa tarefa. Depois vão dar feedback para nós lá no grupo, tá? Que vai completar isso que eu estou falando. Da centralidade da nossa vida. Não pode estar em outra pessoa. Não pode estar em outra coisa. E aí, por último, né, nesse quarto passo aqui para sair da dependência emocional, para superar, e a gente vai falar rapidinho da codependência, porque ela está muito atrelada aqui, e vamos passar a tarefa. O quarto é a ajuda profissional, né? Como uma pessoa formada em psicologia, não poderia deixar de falar isso para vocês, obviamente. Já falei em alguns momentos. Então, entender qual é a sua dinâmica interna, quais são as suas crenças, o que habita, né, na sua estrutura inconsciente, que faz com que você se comporte dessa forma, né, tão dependente dos outros, onde os outros têm tanta importância, você tem tanta necessidade delas. Então, a ajuda profissional vai te ajudar, vai te instrumentalizar nisso, né? Vai te dar habilidade para isso, para essa busca pessoal, interna, onde as coisas vão começar a fazer sentido e você vai começar a fazer essa rota, ok? Ok até aqui? Dizer para mim, vocês estão tudo aí? Vocês estão dormindo, não? Como você está gostando, Andressa? Vocês estão todo mundo lá no grupo? Gente, quem não está lá no grupo do WhatsApp, entra lá, nosso grupo, ele é, né, assim, é focado no assunto, não tem conversa paralela, não tem mensagem aleatória, tá? A gente fala ali só sobre os temas que a gente vai trabalhar, aula, horário. Oi? Falou aí? Então, ele é bem focado. Então, quem não tiver, manda para mim um oi no WhatsApp ou lá no Instagram e a gente coloca você, tá bom? Eu vou te mandar o link, Cristiane, tá? Você está lá no nosso grupo da psicologia, né, do Brasil, eu te mando lá. Tá? Então, assim, o grupo é bem, bem legal, os grupos que eu monto, eu converso bem legal com o pessoal para a gente manter ali o foco do assunto, para não, né, dispersar, para não ficar ruim muita mensagem, né? Tá bom? Então, vamos lá. Está ok até aqui? Vamos fechar aqui o que é a codependência. Vamos lá. Olha que interessante. Olha que interessante aqui. Prestem atenção. Enquanto dependente, vamos lá, a gente falou do dependente emocional bem no comecinho. A gente falou o que é o dependente emocional. Quem chegou um pouco mais tarde na aula, gente, eu sempre vou colocar lá o horário de Brasília, tá? Eu sou de Rondônia, né, Vilhena, então aqui é 1 hora a menos. Então, quem é de Rondônia, do lado de cá, nós somos às 21 e horário de Brasília às 22. Então, quem entrou depois, a aula está sendo gravada, vai estar disponível no YouTube. Vou subir ela ainda hoje, tá? E aí você pode pegar o comecinho, que tá muito bom o conteúdo, tá muito legal o conteúdo, tá? Então, nós falamos sobre o que é a dependência emocional, falamos onde ela pode acontecer, onde ela pode ocorrer, quais os ambientes, falamos sobre os sintomas, 8 sintomas, eram 6 e acrescentamos mais 2.
falamos sobre a causa e falamos sobre como tratar, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a estrutura da aula. E agora vamos falar um pouquinho sobre a codependência. Então, enquanto o dependente emocional acredita que precisa de alguém para sobreviver, lembra? O dependente emocional ele precisa do outro, da aprovação do outro, do olhar do outro, do afeto do outro, do tempo do outro, precisa de tudo do outro. O codependente emocional precisa de alguém que precise dele. Quem aí sabia disso? Quem não sabia? Quem não sabia, escreve não aí. Quem sabia, escreve sim, para eu saber. Viu? Então, olha isso que interessante. Então, o dependente emocional precisa do outro, mas o codependente, ele precisa que alguém precise dele. Chocante. Porque, olha só, é uma dupla. Forma aí uma dupla, né? Uma dupla perfeita, entre aspas, né? Por quê? Porque um precisa do outro para viver e o outro precisa de alguém que precise dele para viver. Precise dele para sobreviver. Tá? Ou seja, o codependente, ele vai alimentar a necessidade que o outro tem dele. Vocês precisam fazer a tarefa que eu vou mandar, que é assistir uma ministração. E lá ela vai ter um exemplo maravilhoso, que é uma garrafa e uma tampa. O dependente emocional, que é um nada, é um coitado, é uma frágil, ou que dó. Ninguém briga por uma... Você já viu alguém brigando por uma tampa de garrafa? Não viu. Esse aqui é o pó, top, grandão, fortão, faz tudo, acontece tudo. E aí a gente tem a dupla perfeita. O dependente e o codependente. Vocês precisam assistir a aula, tá? É tarefa de casa. Então, nós temos aí uma dinâmica complicada de se quebrar, tá? Ou seja, o codependente, ele vai alimentar, ele se alimenta dessa necessidade que o outro tem por ele. Então, é uma dinâmica complicada de se quebrar, por quê? Porque é uma duplinha onde ninguém entra. Não tem mais lugar para ninguém aqui. Eles se encaixaram, ficou perfeito. Então, assim, é a tampa e a panela, por assim dizer. Então, observa isso num casal, por exemplo. O marido é dependente, um exemplo, né? O marido é dependente emocional da esposa, precisa dar uma esposa para tudo. E a esposa é codependente. Ela precisa que ele precise dela. Entendeu? Então, ou seja, vai retroalimentar. Então, o codependente, ele alimenta. A gente fala muito do dependente emocional. A gente passou aqui a aula inteira falando do dependente emocional. Né? Dependente emocional, isso, porque aí ele faz do outro a vida, né? Faz do outro o sol dele, né? Pois é, mas e o codependente? É uma dinâmica, presta atenção, a dinâmica de dependência, ela só vai acontecer, ela só vai existir se houver uma fomentação disso. Lembra que a gente falou que as pessoas nos tratam como nós permitimos ser tratados? Então, o outro só é dependente emocional de nós se nós nos tornarmos codependentes dele. Senão, a gente quebra o vínculo de dependência. A gente quebra a relação de dependência. Opa, aqui não. Como assim? Não. Não. Não, me esquece. Não, não é desse jeito as coisas. Né? Então, a gente vai ter aí essa relação. Tá? Então, para um dependente, por exemplo, de droga, para ele continuar dependente, ele precisa do quê? Da droga. Entendeu? Então, se você tirar a droga dele, ele vai procurar outro meio de suprir aquela dependência. Tá? Então, é isso. Dependência e a codependência. Então, precisa de mim, tudo sou eu, tudo eu sou o centro. Pois é, mas e aí você gosta disso. Você tem prazer nisso, em alimentar a dependência que o outro tem em você. E aí, por isso que a gente falou das relações, por exemplo, de liderança. O que acontece de discipulado? O discípulo não cresce, não amadurece. Por quê? Porque o líder se torna codependente. É tão bom, meu Deus, precisa de mim, né? Aquela sensação, eu sei tudo. Precisa...
Aí a pessoa não aprende a ler uma Bíblia, a orar, a buscar Deus, tomar as decisões dela. Por quê? Porque ela sempre vem para mim. Mas é bom por quê? Porque eu também tenho as minhas necessidades emocionais que não foram supridas. E aí eu tenho, porque eu tenho alguém aqui sempre que recorre a mim. Olha. Então, isso é a codependência. Eu quero deixar a indicação de um livro. Eu não li ele, mas eu recebi ele como orientação, indicação de uma outra psicóloga que eu conheço, que eu sigo, muito boa. Então, provavelmente é um livro bom. Eu vou pedir ele, já coloquei aqui na minha listinha da Amazon, né? Coloquei ali. Fala para meu marido depois, tem mais um livro na lista da Amazon. Alimenta o ego do discipulado ou pastor. Exatamente. É um perigo isso, é um perigo. O da mãe, aí o filho é dependente emocional e a mãe é codependente, então ela tem sempre aquela sensação de super maravilhosa, de necessária. O bom pai e a boa mãe, eles se tornam dispensáveis, sabia? Eita, outra aula aqui, hein, sobre funções familiares, sabia? Você que adora ser a mãe que toda hora é procurada, o filho tem 30 anos, 40 anos, e toda hora precisa de você? Muito bom, hein? Só que não. Então, é importante ser observado. Né? O livro que eu quero indicar, eu mando lá no grupo para vocês também, mas é Amar ou Depender? Uma pergunta. Walter Rizzo é o nome do autor. Então, ele vai falar sobre essa dinâmica de dependência emocional. Eu já coloquei aqui na minha listinha da Amazon e vou indicar para vocês também. Amar ou depender. Eu mando lá. E a tarefa de casa, tá? Queridos, até aqui, ok? Fechou? O conteúdo por si só. Eu vou mandar para vocês lá. É uma ministração da Andréa Vargas. Ela é missionária na Missão Avalanche, Vitória no Espírito Santo. Eu estive lá em 2019, julho, né, antes da pandemia. A pandemia foi 2020, começo. Eu estive lá fazendo uma escola de autocuidado. Inclusive, quando a gente começou com as aulas online, eu dei essa aula de autocuidado. E ela é missionária, ela tem esse campo lá. Ela é maravilhosa, muito boa. Ontem ela repostou, uma das alunas até está aqui, que ela repostou o story que eu fiz marcando ela. Então, a ministração é inimigo da liberdade. Ela vai falar sobre dependência emocional. É uns 50 minutos, querido. Você botar aí no e-mail, no 2, rapidão você assiste. E é muito bom o conteúdo dela. Eu tive algumas aulas lá com ela, quando eu estive lá na missão. E é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, eu vou mandar para vocês e eu vou, né, lançar lá um desafio no grupo para quê? Para que a gente se apoie nessa tarefa, né? Que é assistir e anotar os principais pontos. Anotar ali alguma coisa, uma frase ou pontos, alguma coisa que você absorveu ali. Então, que aí você poste para nós lá no grupo, ou no Instagram, ou nos marque para a gente repostar, para a gente gerar esse movimento, para a gente multiplicar o conhecimento, essa busca, né, de desenvolver-se emocionalmente para que a nossa espiritualidade seja saudável, amém? Então, para quem chegou depois, nós vamos ter aulas quinzenais, a princípio. Os nossos temas, eles vão ser votados, né? Então, a gente está aberto para sugestões e a gente vai jogar lá no Insta para votar, que fica mais fácil lá a contabilidade dos votos, tá? E nossa ideia é isso, queridos, é servir mesmo, é que a gente venha crescer na graça, no conhecimento do Senhor, como diz a palavra, para que nós possamos ser uma igreja preparada, uma igreja curada, restaurada, e possamos nos curar e também ser instrumentos de cura para outros, amém? Então, o nosso grupo lá é liberado, então, na hora que você fala, não quero mais acompanhar aulas, pode sair, não tem problema, mas se quiser ficar lá de boa, né, observando, não vai ter conversa paralela, não vai ter acúmulo de mensagem, tá? E eu acredito que é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao grupo, às aulas ou ao conteúdo de hoje? Ficaram satisfeitos? Alcançou aí a necessidade de vocês, a expectativa? Um minutinho para feedback. Pastora Rafa, posso falar uma coisa? Pode.
Eu pedi muito que você falasse sobre codependência, né? Porque nós tivemos um casal na igreja com esse problema, né? E era uma relação doentia. O cara era muito doente, era muito dependente, mas a mulher ela tinha uma necessidade absurda de alguém que dependesse dela. Então, todos os relacionamentos que ela teve foi nessa. Ela nunca conseguiu pegar um homem saudável. Ela pegava sempre uma pessoa muito problemática, porque ela tinha na cabeça dela que ela tinha que ajudar essas pessoas, né? E você sabe da história, você conhece o desfecho, foi um desfecho muito ruim. Então, eu gostaria muito, assim, por isso que eu falei tanto assim, não, fala sobre codependência também. E eu queria só, se você me permite também, tem um livro chamado Codependência Nunca Mais, que foi a Jaque, lá do MCI, que me mandou. Se você permitir, eu mando ele no grupo também, Sim. tá? É muito interessante, tá? Obrigada, a aula foi maravilhosa. Amém, pastora, obrigada. Quem não sabe, a Rosa é minha pastora, que Vilhena, e ela falou, né, desse tema, e realmente foi um tema muito bom de estudar, de preparar para vocês, e é muito sério, queridos, porque é muito sutil e é muito inconsciente muitas vezes, então a gente precisa se instrumentalizar, a gente precisa discernir, né, a gente precisa discernir, por quê? Porque isso gera um nível de adoecimento nas famílias, para os filhos, né? E a gente, né? Eu ministrei em Caldas Novas semana passada sobre família e eu falei sobre isso. A família é um ambiente para preparar o indivíduo, para o indivíduo se desenvolver e depois ele continuar uma geração, né? Outras famílias serem construídas. E aí, infelizmente, cada vez mais, a cada geração, nós estamos mais disfuncionais, né? Então, se a gente não cura, né, uma dependência emocional, por exemplo, qual ambiente que esses filhos crescem? Que relacionamento esses filhos vão ter? E depois, os filhos desses filhos, né, se chegarem a ter, como vai ser, né? Então, é urgente, é necessário. A Andressa e a André quer falar? Podem. Hein, Rafa? Com essa aula hoje, meu Deus, que aula, Deus abençoe, viu? E, e eu estava observando, né, essa minha prima, já fazia um bom tempo que eu não a via, e o histórico sempre dessa mesma forma que a pastora falou aí, sempre com pessoas assim que você fala, como que consegue, né, viver dessa forma? E hoje ela tem um marido, é um homem muito abençoado, assim, e tal, é um homem muito bom, mas eu vejo essa dependência que ele tem de depender dela, sabe? Ela agora não está por causa devido da saúde, então ele já emagreceu quilos e quilos, chora, né? Porque não está conseguindo dar conta da casa, não dá conta da empresa, porque a empresa eu sou o braço, mas ela é a cabeça. Eu falo, meu Deus, mas é tão simples, né? Resolver o problema. Questão financeira tem, contrata uma pessoa, essa pessoa faz o trabalho que ela faz, mas não consegue, não, porque tem que ter ela e não sei o quê. E aí, com essa aula hoje, parece assim que estava alinhando os dois ali, sabe? Ela é dependente dele, na verdade, ele depende, ela depende que ele dependa dela. E isso é pesado, misericórdia, misericórdia mesmo. Deus abençoe, viu, Rafa? Que aula maravilhosa. Andressa, falar? Oi, paz. Eu gostei muito do assunto e, aliás, é algo que eu gosto muito de ler, eu vi muita administração nessa área. E é algo que eu tenho, assim, eu leio a palavra, é algo que meu coração ele arde demais, ser bem sincera. Porque antigamente, né, nas igrejas, tudo, a gente não ouvia esse tipo de administração. E tem muitas pessoas, né, que estão feridas, e principalmente pastores, né, algo que né, no meu ponto de vista, não sei se estou errada, mas tem muito pastor que às vezes acha que é besteira, né? Porque assim, se o nosso espírito, né, a nossa relação com Deus, ela tá bem, beleza, o nosso corpo, mas e se a nossa alma, né, ela tá ferida? Eu acho que os outros, no caso os outros, a gente não evolui, né, na verdade. Porque se a minha alma não tá bem, a minha cabeça, o meu psicológico, eu vou ser uma pessoa ressentida, eu não vou perdoar,
eu não vou ser alguém liberta, né? Fala que a palavra vai me libertar, mas se eu tenho ressentimento, se eu sigo tudo, né, na Bíblia, e eu falho, né? É questão também do amor, né? Se eu falho nisso, eu acho que não tem muito sentido, né? Eu vou estar errando no que eu tô querendo viver. E é algo que eu tenho aprendido muito, muito, muito mesmo. E é uma palavra libertadora. A senhora até ministrou há alguns dias na igreja, eu falei com a senhora que naquele dia mesmo eu fiquei, uau! Eu fico, assim, eu escuto, eu fico com a minha cabeça, nossa, como que eu vivi sem saber disso? Mas é muito interessante. Eu acho que nas igrejas, né, seria certo ter trabalhos voltados a isso, porque tem muita gente que está ferida, né? Exatamente. E aí a gente lembra do texto, né, que eu gosto muito de citar, a gente pode fechar com ele hoje, né, acredito que a gente tenha hoje completado, né, essa missão, exatamente, nós temos a resistência, a religiosidade, nós temos verdadeiramente um pouco ainda, né, dessa falta de abertura, de conhecimento, mas estamos trabalhando firmemente, dia após dia, crendo, né, nesse rompimento, né, e podemos terminar com 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, ou seja, inteiros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. E 1 Coríntios, não lembro agora qual dos dois, 7, verso 1, Paulo diz assim na versão A Mensagem: queridos amigos, diante de promessas tão animadoras, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora, né? Que a nossa vida seja um tempo santo para o culto a Deus. Ou seja, é necessário a gente trabalhar a alma, cura, restauração, libertação, para que a vida no espírito, né, não seja sufocada, e para que nós possamos viver todas as promessas e planos de Deus para nós, né? A exemplo nós temos Saul, que foi escolhido por Deus e não viveu o propósito, né? E nós temos Davi, que foi escolhido, alinhou seu coração a Deus e viveu o propósito de Deus para a vida dele, né? Então, tem a nossa parte, tem a nossa responsabilidade. Amém, queridos? Quero agradecer, temos pessoas aí de vários lugares, né? De São Paulo, de Manaus, do Mato Grosso, né? Acredito que de outros lugares também. Então, quero agradecer a presença de vocês. E daqui a 2 semanas, nesse mesmo canal aqui, nesse mesmo horário, a gente se vê para o próximo tema. Então, vamos... Ó, Mato Grosso do Sul, Divina, que legal, muito bom. Uma das coisas que eu mais gosto é isso, a gente vai conhecendo gente de tudo quanto é lugar. Então, Deus abençoe vocês, muito obrigada. Se puder estar lá no Instagram com a gente, no grupo, para a gente divulgando, chamando mais gente, para a gente compartilhar mais, alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor que cura e restaura a nossa vida. Amém? Beijo grande, estamos de volta com as nossas aulas. Shalom. Vou fazer um print rapidinho. Sorri. Para a gente guardar aqui. Quem puder abrir o vídeo rapidinho, abre aí. Pelo menos no final, só para dar um sorrisinho aqui para nossa foto. Alguns já saíram, mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui e eu vou mandar lá no grupo. O pessoal tá abrindo, legal. Vou esperar mais um pouquinho. Isso. Nele eu vou estar em Porto esse fim de semana. Vamos lá. 1, 2. Não vai mais abrir. Márcia abriu. Vou tirar. 1, 2, 3. Foi. Vou mandar lá. Beijo. Deus abençoe. Shalom, shalom.